Nós estamos de volta novamente para falar sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. As investigações sobre os ataques também seguem na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Hoje foi a vez do tenente-coronel Mauro Cid prestar depoimento aos parlamentares locais do Distrito Federal. Em seu discurso inicial, Mauro Cid detalhou quais eram as suas funções enquanto ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. Mas depois ele se calou diante das perguntas dos deputados. A gente vai até Brasília ao vivo, onde a repórter Thaisa Medeiros tem as informações para a gente. Thaisa, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Prime Time. Hoje realmente foi outro depoimento de Mauro Cid, só que dessa vez a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele ficou 2 horas no depoimento, mas ele não falou. A única pergunta que Mauro Cid respondeu aos deputados distritais foi sobre sua idade, que é de 44 anos. O restante dos questionamentos ele permaneceu calado, que é um direito dele. Ele estava acompanhado do advogado César Bittencourt, estava fardado e permaneceu em silêncio, como eu mencionei. Mauro Cid recebeu então esse novo advogado há uma semana. O César Bittencourt assumiu então a defesa dele, do caso dele, e ele chegou a pedir o adiamento desse depoimento de hoje, mas teve o pedido negado pelo presidente da CPI, o deputado distrital Chico Vigilante. Então ele precisou comparecer lá. Ele ficou calado, mas apesar disso ele fez uma apresentação no início de cerca de 4 minutos e ele explicou quais eram as atribuições dele enquanto ajudante de ordens da presidência. Ele se descreveu como um secretário executivo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente pode acompanhar então aí na fala que a gente recortou o que ele disse nessa apresentação inicial. Vamos ouvir. As atribuições da ajudança de ordens estavam descritas no artigo 8º do referido decreto. Abro aspas. A ajudança de ordens compete prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto, em Brasília ou em viagem. Receber as correspondências e objetos entregues ao presidente da República, em cerimônias e viagens, encaminhados aos setores competentes. Realizar outras atividades determinadas pelo chefe de gabinete pessoal da Presidente da República. Fecho aspas. Na prática, a função do ajudante de ordens consistia basicamente em um serviço de secretariado executivo do ex-presidente, tendo como exemplo a execução das seguintes tarefas: a execução da agenda, recepção e encaminhamento de pessoas ou autoridades para as reuniões, atendimento de ligações e recebimento de correspondências, impressão de documentos, recebimento e entrega de presente e auxiliar nas atividades particulares do ex-presidente, como almoços, viagens, finanças pessoais. Depois, como bem disse a nossa repórter Thaisa Amaral, depois dessa fala inicial, ele se calou. Caio Junqueira, semana passada havia a possibilidade de uma confissão. Hoje, o silêncio diante das perguntas dos deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Qual é a estratégia agora de Mauro Cid? Márcio, a gente não pode considerar que se houver uma confissão, e essa é a estratégia, te respondendo, se houver, não será num palco político, né? Que é o palco de uma CPMI. Não só essa CPMI, mas grande parte das CPIs e CPMIs que o Congresso Nacional instala. O palco para uma eventual confissão, uma admissão de culpa, vamos dizer, uma entrega, entre aspas, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é o Supremo Tribunal Federal, é a Justiça Federal, é nessa seara que o jogo é para valer. E sabendo disso, que o Mauro Cid, a nova defesa, vamos chamar assim, do Mauro Cid, doutor César Bittencourt, adota essa estratégia. Vai lá, fala o básico, respira fundo quando provocado, evita cair em pegadinhas, né, muito típicas de CPI, lê um texto e assim você evita atrapalhar a estratégia jurídica. A leitura no bolsonarismo, no entorno do Mauro Cid, no entorno do presidente, é de que a CPMI tem muita casca de banana ali, pode prejudicar a estratégia principal para valer mesmo, que é a estratégia jurídica quando ele estiver diante ali dos tribunais e da Polícia Federal. É ali que o jogo corre para valer. Essa é a estratégia. Ali na CPMI, quanto menos é mais.